Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E eu gostaria de, nesse vídeo, compartilhar com os irmãos algo que eu aprendi há muitos anos, que eu participei de uma palestra onde um advogado estava dando várias dicas. Era uma empresa, né, que a gente trabalhava de marketing, e era aquelas palestras motivacionais, aquelas empresas onde os diretores, né, aquelas pessoas mais graduadas na empresa vinham contando o seu testemunho de vida, como que chegaram naqueles níveis, né, onde eles estavam. Então foi um dia exclusivamente para isso, como se fosse um simpósio, né? Então ali nós conhecíamos os diretores das empresas, as coisas todas, mas quem disse isso foi o próprio dono da empresa. Ele disse o seguinte: ele falou sobre que ele tinha dois professores na escola. Ele tinha um professor de história extremamente rigoroso, ninguém gostava daquele homem. Ele falava que aquele professor de história chamava o aluno, pedia o aluno para ficar em pé e fazer uma pergunta para ele. Se o aluno não soubesse, era 0. Se soubesse, era 10. E aquilo ali, é claro, que seriam os pontinhos que seriam acrescentados na nota no final do bimestre, né? E aquilo ali iria pontuar aquelas respostas corretas, ou as respostas erradas iriam atrapalhar. E ele dizia, irmãos, que estudava muito para a história, muito, porque todos eles tinham medo do professor. O professor era muito rigoroso e o professor colocava todo mundo para estudar, porque ninguém sabia quem seria o selecionado. O professor não avisava, na próxima aula vai ser o fulano, não. Todo mundo estava preparado para ser chamado. Se fosse chamado, queria responder a resposta correta para poder ganhar uns pontinhos para ajudá-lo no resultado final. E ele dizia que estudava muito para a história. E, como eu disse, a turma toda odiava aquele professor de história, porque ele era muito rigoroso. Mas ele disse que ele tinha um professor de matemática. O professor de matemática era o queridão. Todo mundo gostava do professor de matemática, irmão. Aquele professor ali, a turma toda, né, se escangalhava de tanto rir. Era um comediante, brincava com a turma toda. Todo mundo adorava o professor de matemática. E o nome do professor de matemática era o Tonhão, né? E ele contava. O Tonhão chegava na sala, brincava, contava piada com todo mundo brincava e todo mundo adorava o Tonhão. O Tonhão era o professor querido. O professor de história, por sua vez, era o professor odiado. E quando ele chegou na época do vestibular, quando ele foi fazer a prova de história, acertou a primeira, segunda, terceira e gabaritou a prova de história. Acertou todas as questões. Quando ele pegou a prova de matemática, ele olhou para a prova, olhou para as brincadeiras, lembrou das brincadeiras que o professor de matemática fazia na sala, que era querido, que fazia isso, brincou muito, mas deixou de ensinar. E ele falou assim, quando pegou a prova de matemática, ele lembrou do professor de matemática, ele disse: "Ê, Tonhão!" Pois é, irmãos. E o que isso nos ensina? Nos ensina, irmãos, que não adianta você ser bonzinho demais, de todo mundo gostar de você. Às vezes é preferível que você seja uma pessoa mais rigorosa, só que você está fazendo aquilo ali para o bem dos alunos, como esse exemplo que eu acabei de dar. Eu nunca esqueci isso, eu era muito novo na época, isso ficou gravado no meu coração. E às vezes, irmãos, a gente passa pelo exército, por exemplo, como foi o meu caso, não sei se você chegou a servir, e você vê que os treinamentos eles são muito difíceis, mas quem já passou por aquilo ali é uma escola de vida. Você aprende a valorizar a sua liberdade, a valorizar a sua família, pequenas coisas, irmão, do dia a dia que as pessoas não aprendem, ali você dá valor, você ajuda seu companheiro, enfim, dezenas de ensinamentos que às vezes um ano ali nas forças militares pode te ensinar para o resto da vida. E quanto mais a gente facilita para os nossos filhos, não adianta, nós não somos bons pais se toda hora a gente falar assim
sim, sim para o nosso filho. Tem horas que a gente tem que falar não, não, não vai fazer isso, não quero você com essas amizades, não quero, está proibido. Por quê? Porque nós sabemos, a experiência de vida nos leva a entender que aquilo ali é uma tremenda de uma furada, aquilo ali é um laço, que a pessoa pode se prejudicar lá na frente. Mas o filho odeia, né? Quando a gente dá uma ordem proibindo, o filho às vezes nos odeia, mas nós estamos fazendo aquilo ali para o bem do nosso filho. Deus age assim conosco, nem toda hora Ele diz sim. Muitas vezes nós dobramos os joelhos e oramos e Deus nos responde, só que Ele responde dizendo não, não vou fazer, não é para ir, não é para fazer isso. E nós não queremos ouvir o não de Deus, nós queremos ouvir apenas o sim. E por que a gente quebra a cara? Porque a gente sabe que Deus disse não. E a gente, mesmo assim, insiste em fazer aquilo ali e a gente se arrepende depois. Porque nós não queremos ouvir o não de Deus, não é verdade? A gente só quer ouvir o sim, né? Aquela coisa de Senhor, que faça a tua vontade, coisa nenhuma. A gente quer falar, Senhor, olha, minha oração é essa e que seja feita a minha vontade, Senhor. Só confirma aqui, né? Só ratifica aqui o que eu quero fazer. Eu tenho esse projeto, eu tenho, né, uma ideia aqui e Deus, ó, assina embaixo aqui. Não é assim que a gente quer as nossas orações? Né? Quando a gente quer algo. E quantas vezes, irmãos, Deus já disse não e foi um grande livramento para a gente, né? Namoro, por exemplo, às vezes o jovem tomou um não de uma menina, ou um namoro que terminou e aquele camarada completamente apaixonado pela menina, ou vice-versa. Mas os anos se passaram, a pessoa casou, tem um bom casamento hoje, e como a pessoa pode agradecer a Deus, né? E falar, Senhor, muito obrigado pelo aquele não que aquela menina me deu. Muito obrigado pelo não que a outra também me deu. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, assim. Hoje eu amo minha mulher, meu casamento é abençoado. E graças a Deus pelos nãos que eu tomei das outras. Porque Deus sabe o que Ele tem de melhor pra gente, irmão. Que Deus possa, irmão, falar poderosamente no seu coração. Que Deus possa te abençoar. Irmãos, não espere as coisas fáceis da vida. Às vezes Deus coloca você num momento difícil que é para Ele poder te colocar no nível mais avançado, subir mais um degrau. Você conhece aquela frase, né? No deserto nós conhecemos 3 coisas. Quem somos nós, quem são os nossos amigos e principalmente quem é Deus. É no momento difícil, no momento de dificuldade, no momento de dificuldade, é que nós conhecemos principalmente quem é Deus. E óbvio, né? Quem somos nós e também quem são os nossos verdadeiros amigos. Que Deus possa te abençoar. Se você ficou até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado. Curta, compartilhe, comente o vídeo aqui e, querendo Deus, até o próximo vídeo em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos.